Ellen chegou a casa exatamente às 21 horas, de onde saiu para cuidar dos 2 filhos de um casal, enquanto eles iam a um jantar de negócios em uma cidade vizinha. Mas ela já tem experiência. O casal disse a Ellen as regras. As crianças já estão dormindo, isso impede que Ellen conheça as crianças e seus quartos que ficam no andar de cima. Depois de algumas horas, Ellen ouviu os gritos e gemidos das crianças no quarto e foi ver o que estava acontecendo. Ela encontrou as crianças chorando muito. "O que houve, crianças?" perguntou Ellen. "Eu não gosto de palhaços, tenho medo dessas pessoas, tia", respondeu o filho mais novo, apontando para um boneco de palhaço em tamanho real. Depois de um tempo, distraía as crianças cantando músicas e contando histórias. Eu me recuperei do susto e pensei, por que os pais deixam bonecos assustadores nos quartos dos 2 filhos? Mas, para não causar problemas e perder meu emprego, achei melhor não criar polêmica. Eu acabei voltando à sala em busca do meu celular. Depois de algumas horas, Ellen ouviu um barulho alto, logo, ouvi choro de criança que vinha lá de cima novamente. Eu já estava achando estranho. Quando voltei ao segundo andar, a criança estava ainda mais assustada e chorando muito mais do que antes. "O que aconteceu? Por que vocês ainda estão acordados? Vocês têm medo de bonecos?" Ele estourou o balão, para nos surpreender. "Ele continua fazendo isso de propósito." Eles responderam simultaneamente. Ellen já estava muito preocupada com isso. Ela congela de horror ao notar um balão estourado no chão. Quando ela viu que o palhaço estava em um estado diferente da última vez, então ela decidiu tomar a iniciativa. Primeiro, ela tranquilizou as crianças e disse que ligaria para os pais e pediria que voltassem para casa o mais rápido possível. Segundo, quando ela voltou para baixo, mais uma vez, ela pegou o celular e ligou para o número deixado pelos pais da criança. Minha mãe atendeu a primeira ligação. "Olá, senhora Alice, sou eu, a Ellen. Liguei para saber se posso colocar o boneco palhaço que está no quarto das crianças, em outro quarto? Porque eles estão com medo e não conseguem dormir." Alice disse então. "Não há bonecos de palhaço nos quartos dos nossos filhos. Ellen, me ajude, pelo amor de Deus, por favor, tire meus filhos desta casa agora mesmo." A mãe respondeu muito assustada. "Só um momento, senhora Alice." Ellen percebeu que não conseguia ouvir nenhum som dentro de casa. Nem de uma criança, nem de sons estranhos, e decidiu ver o que aconteceu. Ao subir as escadas ouviu muitos gritos de terror. Poucos minutos depois, meus pais chegaram em casa. Já com a polícia. E então encontraram as 2 crianças mortas. Junto com a babá. Eles usavam maquiagem de palhaço e tinham balões no pescoço. Eles morreram de asfixia. Esta é uma história que eu pessoalmente nunca contei a ninguém porque acredito na existência do sobrenatural, e lembrar disso causa arrepios na espinha. Tenho um irmão de 3 anos mais novo que eu, e quando eu tinha 12 anos, estávamos sozinhos em casa brincando como as outras crianças. Eu o persegui até o quarto dos meus pais, percorrendo todos os cômodos. Brincávamos de guerra de travesseiro arremessando vários, uns nos outros. Pensei em assustá-lo colocando um travesseiro em seu rosto e apagando as luzes. Não havia janelas na sala e, quando as luzes foram apagadas, tudo ficou escuro como breu. A única maneira de ver a luz era por baixo da porta. Eu estava pensando rapidamente em um plano e me ocorreu que seria ainda mais assustador se eu saísse da sala. Talvez ele estivesse com muito medo. Isso é o que eu fiz. Apaguei as luzes, tranquei-o em seu quarto e coloquei meu ouvido na porta para acalmar qualquer medo que ele pudesse estar sentindo. Assim que ele se assustasse eu voltaria, entraria na sala e provocaria meu irmão. Mas estranhamente, nada aconteceu como eu esperava. Pela porta, ouvi-o dizer: "O que você está fazendo?" Ele disse e eu ri sozinho. Ele provavelmente não me viu sair e pensou que eu ainda estava lá dentro, então continuei a ouvir em silêncio. "Marcos, o que você está fazendo? Você está me assustando."
Por favor, pare. Achei estranho ele ainda pensar que eu estava lá, mas continuei ouvindo. Marcos, eu não estou brincando, afaste-se de mim e ligue a luz, ou vou contar para a mãe que você me assustou. O que? Pensei rapidamente comigo mesmo. Ele acabou de dizer para você ficar longe de mim? Eu ri alto e gritei porta afora. Ei, não estou na sala agora. Então ele gritou alto, como se estivesse com muita dor. Foi um grito que fez meu sangue gelar, como se eu tivesse sido esfaqueado por uma faca. Agarrei a maçaneta da porta e tentei abri-la, mas ela estava trancada. Eu não fiz isso, então por que estou impedindo-o? Meu irmão mais novo ainda está gritando para que eu o ajude. Por favor, Marcos, me ajude. Entrei em pânico e não sabia o que fazer. Tenho 12 anos e sou muito magro. Provavelmente não seria capaz de arrombar a porta. Algo aconteceu com meu irmão mais novo, e eu tinha que fazer algo para ajudá-lo. Fui de encontro contra a porta, mas não era suficiente forte para arrombá-la. Meu irmão de repente parou de gritar. Tentei abrir a porta novamente, para minha surpresa, a maçaneta girou sem nenhum esforço de minha parte. A porta está aberta. Abri a porta e acendi a luz, meu irmão estava em um canto chorando. Depois de consolá-lo e pedir desculpas, perguntei o que havia acontecido. Ele me disse que quando eu apaguei a luz tudo ficou muito escuro. Após uns segundos seus olhos começaram a se acostumar e com a ajuda da luz que entrava por baixo da porta, viu uma pessoa de pé no canto do quarto e de costas para ele. Ele achou que era eu. Foi quando ele perguntou o que eu estava fazendo. Então, a pessoa se virou e começou a andar lentamente pelo quarto em sua direção. Ao chegar a um palmo de distância a pessoa ficou olhando fixamente para ele. Meu irmão disse que não conseguia ver nenhum detalhe do rosto da pessoa, apenas uma figura escura, com um rosto sombrio. Foi quando ele viu uma mão se estender em sua direção e agarrar seu ombro. O toque era frio e muito forte. Seu ombro começou a doer e naquele momento ele gritou por socorro. Quando abri a porta e acendi a luz, a figura havia desaparecido. Eu não vi nada. Era só meu irmãozinho chorando no canto. Meu irmão está agora com 23 anos e até hoje nunca falamos sobre esse estranho fato. Somente uma vez ele admitiu para mim que, mesmo após todos esses anos, ele se incomoda com o que aconteceu naquele dia e ainda tem pesadelos com esta situação de vez em quando. Nenhum de nós, mesmo adultos, conseguimos encontrar uma explicação para o que ocorreu. Em 1972, Miguel estava jogando basquete no quintal, não muito longe da casa da família Holmes, onde dizia-se que alguém tinha sido decapitado. As pessoas na época disseram que o Sr. Holmes matou sua esposa e filhos porque eles o traíram e queria dessa forma, acabar com todas as lembranças de sua família. Todos disseram que o Sr. Holmes não apareceu novamente após o incidente. Alguns dizem que ele se enforcou e seu corpo desapareceu. Uma família que mora perto da casa de Holmes, já deu relatos de pessoas implorando por misericórdia todas as noites, e outros dizem que seus filhos estão implorando ao pai para não tirar a vida deles. Mas um dos moradores da vizinhança, Milo, nunca acreditou nessas histórias. Para ele sempre foi tudo uma grande besteira. Um dia ele ligou para o amigo Morgan e eles decidiram explorar a casa dos Holmes. Morgan também não aceita os relatos, pois não acredita em fantasmas. Eles concordaram em ir para tal casa mal assombrada na noite seguinte. Quando chegou o grande dia, Morgan e Milo queriam saber como seria a casa dos Holmes. No caminho para casa, Milo estava de mau humor, como se algo ao seu redor o alertasse sobre um desastre iminente. Ele ficou um pouco assustado, mas preferiu seguir Morgan. Eles já estavam na frente da casa na hora marcada, mas Milo ouviu uma voz de mulher dizendo para ele não entrar porque poderia se machucar. Ele sentiu um arrepio e naquele momento pensou em desistir, mas ao mesmo tempo achou que seria uma covardia e decidiu continuar. Quando Milo chegou até ao portão, viu uma figura e quis saber quem era. Ao caminharem até a porta da frente da casa, encontraram a porta somente encostada. Morgan achou muito estranho e achou que alguém queria assustar os dois. Ao entrarem em casa,
Milo ficou ansioso e sentiu que algo ruim iria acontecer com os dois novamente. Morgan foi explorar a casa e Milo preferiu esperar na sala porque estava com muito medo. Por Morgan não voltar depois de mais de meia hora, Milo ficou muito assustado e saiu para procurá-lo, pensando que algo estranho havia acontecido para que Morgan ficasse tanto tempo sem dar as caras. Ao chegar à cozinha, Milo viu Morgan sentado à mesa, coberto de sangue. Ao se aproximar dele, sua cabeça caiu. Milo ficou chocado, suas pernas não obedeciam e, quando olhou para trás, viu um homem com um machado na mão. Seu rosto estava completamente desfigurado, sua pele estava podre e sem vida, e ele também estava cercado por cordas presas ao pescoço. Era o corpo do Sr. Holmes. Milo desmaiou de medo e quando acordou, para sua surpresa, estava deitado em uma cama de hospital, ao lado do pai. O pai de Milo disse que nenhum corpo ou sangue foi encontrado no local. Quando Milo se lembra da cabeça decepada de seu amigo, ele fica desesperado e conta tudo o que viu. Com o tempo, ele lembrou que quando viu o corpo do Sr. Holmes, havia um fantasma de mulher atrás dele. Ele acredita que a esposa do Sr. Holmes salvou sua vida. Milo, com o passar do tempo, enlouqueceu e cometeu suicídio com um tiro mortal na cabeça. As buscas ao corpo de Morgan cessaram, após a polícia não encontrar pistas. O mistério dos Holmes, e continua.